Depois de conquistar o título carioca de 1923 com uma campanha impecável e uma equipe recheada de jogadores negros e brancos das camadas populares, o Vasco começava a escrever um novo capítulo do futebol brasileiro. O Rio de Janeiro, na condição de capital federal, servia de vitrine. A façanha vascaína levou uma mensagem contra o racismo e o preconceito social para todo o país, revoltando os clubes que comandavam a Liga Metropolitana e monopolizavam os títulos do futebol. No fim daquele ano, os jornais cariocas começaram a criticar a entidade sob o discurso de que era preciso manter a moral do esporte. Nos primeiros meses de 1924, os clubes das elites romperam com a Liga Metropolitana e criaram a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, a AMEA, cujos fundadores foram América, Bangu, Botafogo, Flamengo e Fluminense. O Vasco da Gama foi convidado para fazer parte da nova liga, mas com algumas condições. Dentre elas, a exclusão de 12 de seus jogadores considerados pela AMEA como indivíduos despossuídos de condições morais para a prática do esporte. O Estatuto da AMEA tinha como um de seus principais objetivos impedir que clubes montassem equipes competitivas com jogadores das camadas populares. Para isso, permitia que se exercesse um poder de exclusão de forma extremamente preconceituosa, baseando-se no critério do analfabetismo e das condições de natureza da profissão dos atletas. O então presidente do Vasco, José Augusto Prestes, decidiu por não excluir os jogadores vascaínos. A negativa representou o repúdio total da entidade ao racismo e ao preconceito social. O futebol carioca ficou dividido. De um lado, o campeão da cidade, do outro, os 4 grandes clubes da AMEA. As multidões continuavam a comparecer aos jogos do Vasco. Retornando para a Liga Metropolitana, o clube conquistou mais uma vez o campeonato carioca, e de forma invicta. Por ser o time que somava mais pontos nos últimos 3 anos, o Vasco ganhou a posse definitiva da Taça Constantino. Neste mesmo ano de 1924, impulsionados pela tentativa dos ditos grandes clubes em enfraquecer o Vasco, os dirigentes vascaínos já debatiam seriamente a compra de um terreno para a construção de um estádio próprio, enxergando como meio de obter total autonomia para o clube. Em defesa de sua política de seleção de jogadores sem quaisquer discriminações e no intuito de se ver livre dos onerosos aluguéis de estádios, no dia 28 de março de 1925, o Vasco assinou uma escritura de compromisso de compra e venda do terreno, onde seria erguido o Estádio Vasco da Gama. Ao verem que, mesmo fora do campeonato organizado pela Associação Metropolitana, o Vasco da Gama mantinha-se forte, os clubes daquela liga não encontraram outra solução senão convidar novamente o Gigante da Colina para fazer parte dela. Dessa vez como clube fundador, contando com todo o seu elenco. Uma batalha havia sido ganha, mas a guerra seria vencida em 1927. Adquirido o terreno para a construção do estádio em 28 de março de 1925 e tendo pago a sua última prestação em 6 de outubro, os dirigentes vascaínos hastearam o pavilhão do clube no local do futuro estádio, no dia 20 de dezembro daquele ano. Após esse esforço inicial, era preciso angariar recursos para o erguimento do estádio. Iniciava-se uma campanha histórica para a construção da Casa Vascaína. As 3 principais ações nesse intuito foram uma gigantesca campanha para atrair novos sócios, que ficaria conhecida como Campanha dos 10 mil, contribuições individuais de vascaínos e vascaínas e o lançamento de debêntures no mercado, ou seja, títulos de créditos ao portador. A chamada Campanha dos 10 mil foi um verdadeiro manifesto dirigido pelo clube aos seus torcedores nos meses iniciais de 1926. O Vasco buscava atingir a extraordinária marca de 10 mil sócios. Uma das iniciativas para facilitar o aumento do quadro associativo foi a suspensão do pagamento da joia, valor pago na filiação da pessoa junto ao clube. O sucesso da campanha vascaína foi estrondoso, ultrapassando a marca dos 10 mil no ano de 1927. O Vasco se tornaria o clube com o maior número de sócios do Rio de Janeiro. Contribuições individuais também foram atividades incentivadas. Era uma campanha nitidamente popular, com a participação de condutores de bondes,
pessoal de bares e restaurantes, funcionários públicos e gente do comércio em geral. Vascaínos mais abastados também contribuíram com altos valores para a realização do tão sonhado estádio. Destaque para o comendador Antônio de Almeida Pinho, então dono da Fundição Progresso, que doou pomposa quantia financeira e materiais diversos para a construção. Somada a essas ações, houve também o lançamento de debêntures no mercado. Autorizado pelo Ministério da Fazenda, o Vasco empreendeu o maior projeto financeiro já proporcionado por uma entidade esportiva, no qual o clube pagou ao seu investidor juros de 9% ao ano. A liquidação total dos valores a serem pagos ocorreu ao final dos anos 40 do século XX. Concomitante a essas ações, no dia 17 de abril de 1926, foi assinado o contrato com a construtora Christiane Nielsen. As obras tiveram seu pontapé inicial no dia 6 de junho, com o lançamento da pedra fundamental, no qual foi inserida uma cápsula do tempo, na área do futuro estádio. Dentre outras autoridades, estiveram presentes o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Alaor Prata, e o presidente da CBD, atual CBF, Oscar Rodrigues da Costa. O ritmo das obras foi acelerado, apesar das tentativas de dificultarem a façanha vascaína. O Vasco solicitou a importação do cimento belga, que era de melhor qualidade em comparação ao cimento nacional. Inesperadamente, a importação foi barrada. Uma surpresa, afinal, outras entidades já haviam feito esse tipo de solicitação para grandes empreendimentos e os pedidos foram atendidos. A solução encontrada para vencer esse obstáculo foi reforçar ainda mais as estruturas do estádio. Para cada parte de cimento, 2,5 de areia e 3,5 de pedra britada. Nada parava o Vasco. O clube erguia o seu gigante de concreto. Em menos de 10 meses, daria ao Brasil o maior estádio da América do Sul. Tarde de 21 de abril de 1927, o Vasco dava ao Brasil o maior estádio da América do Sul. Naquele dia ensolarado, os 40 mil torcedores que acompanharam a inauguração ficaram impressionados com a beleza e a imponência do estádio vascaíno. Em especial, a sua fachada chamava a atenção de todos. Ela foi obra do arquiteto português Ricardo Severo da Fonseca e Costa. Produzida no estilo neocolonial e ocupando cerca de 274 metros de frente para a atual General Almério de Moura, a fachada é ornamentada por desenhos em azulejos, obras de arte fabricadas pelas mãos do desenhista e pintor igualmente lusitano Jorge Colasso. Coube ao aviador português Major José Manuel Sarmento de Beires o ato simbólico de cortar a fita inaugural ao lado do presidente do Vasco, Raul da Silva Campos, e do presidente da Confederação Brasileira de Desportos, Oscar Rodrigues da Costa. O presidente da República, Washington Luiz, também estava presente e assistiu aos eventos do dia da Tribuna de Honra. A partida de futebol da inauguração, disputada pelo Vasco contra a equipe do Santos de São Paulo, significou pouco se comparado ao que representava aquele marco histórico. O Vasco, em resposta àqueles que queriam diminuí-lo e enfraquecê-lo, e igualmente em resposta àqueles que gostariam de ver o futebol marcado pelo racismo e pelo preconceito social, fez surgir um verdadeiro templo do povo. O estádio, além de jogos do Vasco, passou a receber partidas de outros clubes e da própria seleção brasileira. Com a sua história de fundação singular e a sua utilização ao longo do tempo como palco de grandes manifestações populares e marcos importantes para o país, a Casa Vascaína escapou da serventia tradicional de arena esportiva e se colocou, no decorrer de sua gloriosa existência, como parte da história política, social e cultural brasileira, tornando-se um verdadeiro patrimônio nacional. No estádio vascaíno, Getúlio Vargas assinou a lei que instituiu o salário mínimo em 1940 e anunciou a instalação oficial da Justiça do Trabalho no Brasil em 1941. Em eventos como a comemoração do Dia da Independência, o maestro Heitor Villa-Lobos regia corais orfeônicos com milhares de jovens e crianças de escolas públicas e privadas do Rio de Janeiro. A Tribuna de Honra teve a presença de outras figuras importantes da política nacional, como Luiz Carlos Prestes, Juscelino Kubitschek, Eurico Gaspar Dutra, João Goulart, entre outros.
Na Casa Vascaína também foram realizados desfiles de escolas de samba, shows de bandas internacionais e grandes eventos religiosos. Em São Januário, os vascaínos e vascaínas já riram, choraram, se alegraram e sofreram. O lendário estádio completa 90 anos em plena forma e pronto para muitas outras batalhas e títulos que estão por vir. De forma um tanto quanto sarcástica, o tempo nos reservou uma grata surpresa na contemporaneidade. 90 anos se passaram e somos nós que podemos nos orgulhar de dizer que, dos clubes grandes do Rio de Janeiro, o único a ter estádio próprio, com condições de receber partidas oficiais de futebol, é o Clube de Regatas Vasco da Gama.